Android a partir de 10 de 18,90. Multifocal completo 10 de 19,90. Coleção Buguê a partir de 10 de 28,90. Óticas do Povo, moro! A rádio que vibra com você. A partir de agora você acompanha Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens. 12:00 mais 6 minutos, nós estamos no ar com o Debates na Globo. Para você que nos acompanha, eu sou Gustavo Fonseca. Hoje é quinta-feira, dia 17 de outubro de 2019. Comigo nos estúdios da Rádio Globo, Juiz de Fora, meu boa tarde para Alberto Bejani. Boa tarde, Bejani. Boa tarde a você, boa tarde, amigos da Globo. Mais um debate, mais um esclarecimento para a população, não só de Juiz de Fora, como o Brasil e, por que não, o planeta, porque hoje estamos globalizados também através da internet e satélites que estão aí nos rodeando, e vocês vão entender muita coisa a respeito da turbulência em Brasília. Por isso que é de interesse nacional, porque tudo que passamos aqui em Juiz de Fora começa em Brasília. É lá que as decisões mexem com toda a estrutura do povo brasileiro. E eu sou brasileiro, vocês são brasileiros, nós que estamos na mesa somos brasileiros. Vamos ter mais uma vez o prazer de ouvir a palavra do nosso querido doutor Lula, que aqui esteve ontem, está voltando hoje, para trazer o seu profundo conhecimento através do direito. Nós estamos hoje repercutindo, dando sequência na programação do Debates da Globo desta quarta-feira, onde tratávamos aqui sobre a questão da segunda instância no STF. Também traríamos como pauta a crise entre bolsonaristas e bivaristas no PSL, né? Desde queimado pra caramba, aquele vídeo no início do mês de outubro, onde Bolsonaro, com um correligionário lá no estado do Pernambuco, diz que o Luciano Bivar, que é presidente da legenda, não traria boas afluências, né, entre este correligionário e o seu, né, presidente da legenda, deputado do Pernambuco, uma crise que envolve o partido e que ameaça prejudicar o andamento de projetos de interesse do Palácio no Congresso. Doutor Luiz Antônio, a gente sabe muito bem que um bom presidente sempre estará com o suporte da sua base. E aí, quando o seu próprio partido começa a cingir, uma situação que aponta que não tem aí algo interessante para os próximos meses. Como é que o senhor está acompanhando essa situação? Um prazer reencontrá-lo. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Bejani. Mais uma vez, é uma grande satisfação estar aqui com vocês, principalmente podendo dar continuidade à nossa conversa de ontem, né? E agradecer o convite e desejar um bom dia, uma boa tarde para todos os nossos ouvintes. Então, essa situação, nós podemos observar que a falta de base política no Congresso já não é de hoje, né? Nós temos aí, e quem gosta de política começa a conseguir observar alguns movimentos nesse tabuleiro do xadrez aí criado pelo Bolsonaro. Vamos refletir um pouco, então, em torno do seguinte. Vejam bem, essa questão já agora dentro do próprio partido, isso, mostrando uma ruptura, mas isso já vem desde o início do governo. Não pensem, os nossos ouvintes, que foi a reforma da Previdência que aí está sendo encaminhada, produto de articulação política de Bolsonaro, que não foi. Pelo contrário, muitas das vezes ele mais atrapalhou do que ajudou. E mais, quando dos vetos que nós estivemos conversando aqui, da questão da lei de abuso de autoridade, abuso de poder, né, nós já tínhamos suscitado o seguinte: houveram os vetos do presidente e ele joga para o Congresso para apreciar os vetos. Ele faz 30 vetos e são derrubados em torno de 15, 16 vetos. E ele, em momento algum, se manifesta, né, contra, né, ou faz qualquer trabalho junto ao Congresso para que os vetos, a derrubada dos vetos não ocorresse. Ou seja, para o eleitorado dele, ele fala: olha,
eu estou querendo resolver o país, eu quero resolver o país, vetei um monte de coisa, mas na hora de ir lá no Congresso, trabalhar para que os vetos fossem mantidos, o que ele fez? Ele deixa correr solto, larga na mão do Congresso e agora ele tenta colher os louros dessa situação. Não, eu estou querendo consertar o Brasil, quem não quer o Congresso. E isso cada vez mais vai acirrando uma crise que agora não sei. Agora, doutor, na última terça-feira, né, essa liderança do PSL tentou obstruir aquela análise de medida provisória que tratava de reestruturação administrativa da Casa Civil e da Secretaria de Governo. São pontos que o Bolsonaro tenta passar pelo Congresso e um gesto aí que tem como se fosse um recado, né, desse grupo bivarista, né, do Luciano Bivar. Bolsonarista, líder que pediu para acrescentar um bloqueio, ou seja, ameaçou pedir vista. Quando veio outro também do PSL, que é o major, que é o delegado Valdir, do PSL do Goiás, enfim, o próprio partido do presidente fazendo obstrução em matéria de interesse do governo. E justamente esse recado que o PSL passa quer demonstrar também que eles, de certa forma, estão precisando da atenção do Bolsonaro e mostrar que o Bolsonaro depende do partido, afinal de contas, é a maior bancada eleita no ano de 2018. Que aparece, né, no cenário, não é a maior. Ela aparece, ela tem esse crescimento exponencial, como foi o PRN. Se lembra do PRN, Bejane? Claro, quando o Collor se elegeu. Foi eleito PJ. E ele leva uma bancada extraordinária por conta do Fernando Collor. Então, o que dá para perceber? Os deputados, os políticos filiados ao PSL estão numa situação. Eles têm a certeza que sem o Bolsonaro, o PSL jamais teria a bancada que conseguiu conquistar nessa eleição. Sim, claro. Então, nós não podemos brigar com o PSL. Mas eles também são filiados ao partido e têm um compromisso porque é uma questão de representatividade. E o cargo é do partido. É do partido. Então, eles não podem sair, a não ser como ocorreu com o Alexandre Frota, que agora fez uma revelação importantíssima. Antes de vir para a rádio, eu estava vendo no YouTube uma gravação que aparece o presidente negociando a retirada do atual presidente para colocar o filho dele, parece que é o Eduardo. Conversa divulgada na noite desta quarta para quinta-feira mostra Bolsonaro interferindo diretamente na articulação que tentou colocar o filho, Eduardo Bolsonaro, PSL, como líder do PSL na Câmara, no lugar do deputado delegado Valdir. Pois é, e mais, quando a gente vai escutar essas mensagens que foram gravadas por quem ele conversava, inclusive ele fala que iria dar vantagens aos deputados que ficassem do lado dele, que o apoiassem, e mais, a manipulação dos fundos partidários que começam a aparecer como um possível escândalo, porque eles também estão de olho nesse dinheiro do fundo partidário para fazer, que não é pequeno, e para fazer o que também não sabemos, porque nesse momento a gente tem que ter muito cuidado. O que mais me espanta agora é que uma pessoa que venceu as eleições com a bandeira do moralismo, mostra uma postura totalmente diversa a esse dito moralismo, né? Porque fica até difícil de entender o que eles falam de preservação da família. Que família que eles querem preservar? Como é que é essa família que eles imaginam? Como é que é essa questão do moralismo? Que tipo de moralismo que eles defendem? Existe, às vezes, as questões morais que para mim são morais e para você Perfeito. Não é assim. A pauta de costume foi, com certeza, uma das grandes que conseguiram repercussão para a eleição do Bolsonaro e dos seus deputados, né, nas últimas eleições em 2018, e até a gente pode trazer aqui com mais calma, porque inclusive o Charles Evangelista, que é nosso
deputado aqui eleito da cidade de Juiz de Fora, está representando Minas Gerais em Brasília, inclusive vem com um projeto de lei que ganhou repercussão nas mídias nessa semana, falando sobre a questão da estrutura das músicas, né? Que isso aí não seria interessante músicas que iriam contra valores, né? De costumes e tudo mais, mas em contrapartida do próprio Alexandre Frota, que o senhor citou aí muito bem, no início da semana também eles usam muito o Twitter, né, como ferramenta, Bejane, e ele falou... por isso que os Correios estão quebrados. Chamou inclusive a cantora, né, Pablo Vittar, para que ela pudesse assumir ali o Ministério da Família, que seria muito mais propício do que a própria ministra Damares, né? Ou seja, mostrando justamente que os valores que foram combatidos, difundidos, valor da família tradicional naquela época, hoje fica aí pelo nome de um dos principais agentes eleitos pelo PSL naquele momento, ele já esculhamba com 360 graus, né? Já vira, né, de uma ministra que foi bem falada pela questão da família e evangélica e tudo mais, para um símbolo aí, né, dessa cultura LGBT que também apanhou muito naquela situação. Sim. Ou seja, mostra que a pauta de valores e costumes que manteve, né, em alta popularidade do Bolsonaro pode ser facilmente manipulada. E aí, como é que fica essa situação? Essa questão nos assusta, porque você não consegue estabelecer um padrão de comportamento. Justamente. O comportamento ele é traçado de acordo com as circunstâncias. E como você tocou no deputado Charles Evangelista, é muito interessante lembrar que há pouco tempo atrás o presidente falou em indicar o diretor da Santa Casa de Misericórdia à Prefeitura de Juiz de Fora, não sei se os senhores se recordam. Nós divulgamos aqui, inclusive. E logo em seguida o Charles virou e falou, olha, nós temos aqui o nosso comitê, nós iremos discutir no nosso comitê, porque parece que o nome seria outro, perpassando até pelo nome da delegada Sheila. Então você já começa a ver... Renato Loures. Você já começa a ver que não existe uma coerência, não tem como você tentar estabelecer um padrão de conduta. Tem uma teoria muito interessante que eu até indico aos nossos ouvintes a lerem um pouco sobre essa teoria, que está num filme muito interessante que conta a história do criador dessa teoria, né, que vou me lembrar o nome, mas é a teoria dos jogos. O que diz a teoria dos jogos? Todos nós temos interesses e padrões comportamentais. E à medida que nós nos relacionamos, através dessas teses da teoria dos jogos, é Uma Mente Brilhante, o nome do filme. A partir dessas regras que são estabelecidas nos padrões comportamentais humanos, eu consigo fazer possíveis leituras de futuros passos. Mas com o grupo do Bolsonaro é impossível, porque ali, como dizia, né, o saudoso Nelson Rodrigues, né, que o futuro do Brasil é ser governado pelos idiotas. E o que nós temos visto aí de loucuras sendo feitas à frente do governo em todas as áreas, em todos os ministérios, é algo assustador. Só falar que temos meio ano de governo, já tem o terceiro de ministro da Educação. Bom, tenho aqui uma situação que eu acho grave, que diz aqui, o líder do PSL na Câmara, o delegado Valdir, chama Flávio Bolsonaro de bandido de estimação. Olha só. Aí Bolsonaro é gravado articulando, oferecendo favores para derrubar Valdir e tornar o Eduardo líder do PSL. Bom, isso aqui é gravíssimo. Pois é. É verdade. Baseado nisso que o Bejane trouxe, doutor, a gente sabe muito bem que a esquerda ela busca uma unidade nas suas ações e demonstra isso de maneira bem organizada. Faz parte da esquerda as teorias coletivistas e tudo mais, isso se expõe também na política. A direita, principalmente essa nova velha que vem se formando no Brasil, não tem muito... não vou usar um termo um pouco mais leve aqui, não. Não tem muita vergonha de ir para o Twitter lavar roupa suja e ir para a internet, aonde formaram grande parte dos seus eleitores na última eleição nas redes sociais. Isso pode mostrar certa desunião
mas de certa maneira também mostrar que o que não interessa para eles, eles colocam, mostram, tem essa sinceridade aflorada. Como é que o senhor avalia essa dicotomia entre a esquerda mais roupa suja se lava em casa e a direita que vai e expõe mesmo, como o caso que o Bejane trouxe? Mas é isso mesmo, Gustavo. Você veja bem, meu amigo, quando a direita começa a brigar, eles partem para essa lavação de roupa suja, como o Bejane muito bem mostrou aqui nos links, né? E que começa o seguinte, sem temor nenhum de destruir a pessoa em público. Destruir a pessoa em público. E você já começa a ver o seguinte, que eles se acusam de criminosos, dentre eles mesmos. Um chama o outro de bandido, que chama de ladrão, que chama de vilão e por aí vai. Enquanto você vê uma esquerda que até pouco tempo atrás estava muito tímida de tudo que aconteceu nas eleições, e que também eu tenho muitas críticas, eu tenho uma visão política muito peculiar, porque eu também sou crítico. Eu acho que o grande exemplo disso foi quando o irmão do Ciro Gomes, Cid Gomes, soltou a famosa frase que repercutiu muito também nas redes: o Lula está preso, babaca. Isso. Aquilo causou um estranhamento, uma ruptura tão grande, né, naquele momento, porque existe aquela unidade em torno do Lula livre, claro, que é uma bandeira hoje carregada pela esquerda e foi nos movimentos antibolsonaristas aqui mesmo, em Juiz de Fora, em todo o Brasil, se espalhou. Mas naquele momento houve essa ruptura, porque foi um dos representantes dessa esquerda que vinha caminhando junto com o PT, houve essa ruptura, ficou ali a situação entre o Ciro no primeiro turno e tudo mais, e aí veio, né, aquela frase que machucou muito, causou uma comoção muito grande, inclusive foi usada pelos próprios eleitores de direita. Né? Perfeito. A Joyce Halseman, ela é deputada, né? Sim, deputada federal. Ela diz para o Felipe Martins, que também é deputado, ela diz: respeito aos viados assumidos. Frouxo. Frouxo é frouxo, não importa o posto que tenha. Para você ver, Bejane, olha o nível que está chegando isso. Joyce Halseman, ela é uma deputada que usa muito as redes sociais também, assim como a grande maioria deles, e também é uma mulher que não tem papas na língua, né? Mas isso aqui é falta de educação. Né? Você não é questão de papo da língua, mas ela é costumeira. O papo na língua é você fala a verdade, e você fala de uma maneira, mas de uma forma não agressiva. Educada, né? Quem tem o interesse, o ouvinte aí que às vezes não conhece muito a atuação dela, é fácil. Entra no YouTube e digita lá Joyce Halseman e vai observar que é disso daí para baixo. E o que ocorre? Essa situação, nós estamos passando por uma desestruturação da direita tão grande, como muito bem citou o Bejane. Em menos de 10 meses isso acontece. Eles estão se devorando entre eles, que tem como grande guru, né, o nosso Olavo de Carvalho, né, lá dos Estados Unidos, falando, e cada vez criando mais polêmicas. A verdade é pura e clara, é que alguns estão preocupados com Lula. Alguns estão muito preocupados com Lula e por isso votaram, e continuam alguns aí, bastante até o número, apoiando a Bolsonaro. As pessoas, muitos não votaram em Bolsonaro, votaram contra Lula. Exatamente. Né? O que nós vimos aí, principalmente a classe mediana, a classe considerada aí mediana, formadora de opinião. Então, hoje eu tenho até um certo receio de participar de debates. Eu estou falando do Brasil. Eu torço para que o Bolsonaro pare de criar pautas negativas logo quando acorda. Na saída dele, da onde ele mora, já é parada obrigatória dele para tirar foto com aqueles que são simpatizantes dele, e declarações, muitas delas absurdas, que acaba criando uma pauta durante aquele dia inteiro daquilo que ele falou de manhã. É verdade. 12h25, a gente tem que fazer um primeiro intervalo aqui no Debates da Globo. É muito assunto, é muito pano para manga, porque realmente é uma situação em que o país vai se colocando e nós temos que ter aí a cabeça esclarecida para promover debates a torno daqueles que nos governam, lá de Brasília e também das outras instâncias. Bejane, antes do primeiro intervalo, vamos trazer para os nossos ouvintes as novidades, o recado da Interconstrutora.
Bom, a Inter, vocês já sabem, você que não tem casa própria, que isso é uma catástrofe, né? Você pagar aluguel é aquilo que você paga esse mês já pensando no mês seguinte que está chegando. Então, a Inter te facilita, porque ela tem um convênio com a Caixa Econômica, onde você vai pagar menos que o seu aluguel. Imagina você ter um apartamento, você pagar 300, 400 reais por mês, 500 reais por mês, e você paga hoje 800, 600 de aluguel, aquilo que não é seu. Então, você vai morar no que é seu, e vai pagar aquilo que é seu eternamente para a sua família, vai ficar para os seus filhos, netos, bisnetos, enfim, é uma casa para você morar. Então a Inter, além disso, ela não vai te cobrar nem um centavo enquanto o apartamento não ficar pronto e você mudar para o apartamento. Isso quer dizer o quê? Se você paga aluguel, você só vai pagar a prestação do seu imóvel quando você mudar para ele, você já deixou de pagar o aluguel. E muitas vezes você paga o aluguel maior do que a prestação de sua casa própria. Parabéns à Inter Construtora. Visite uma loja dela e você vai ver que é fácil mesmo. Você sair de lá já com o contrato assinado da sua futura moradia eterna para você, que é a sua residência. 12h26. Voltamos já com Debates na Globo. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens. Zoom Produções e Miltons apresentam MPB4, comemorando 50 anos de música. Única apresentação, dia 8 de novembro, sexta-feira, 21 horas, no Teatro Central. Ingressos à venda na Ótica Alto Estilo, Zé Kodak, Garoni, Leitura, Relojoaria Vieira e ingresso-digital.com. Informações 98878-5244. Apoio Cultural, Rádio Globo Juiz de Fora. Reconhecida como uma das principais fabricantes do segmento de papéis e chapas de papelão ondulado, a Paraibuna Embalagens gera mais de 3.000 empregos, diretos e indiretos, e investe no desenvolvimento das pessoas, com foco nas competências de seus negócios e na promoção do bem-estar e da segurança. Trabalhar na Paraibuna Embalagens é fazer parte de um time de excelência, ousado em todas as suas atitudes e relações, que tem como missão garantir o futuro, reciclando o presente. Cuidado de mãe, carinho de vó, cuidado pra que a gente nunca fique só. É assim que a gente ama, é assim que Arcanjo faz. Amor por muito tempo, eu e você do mesmo lado sempre. Farmácia Arcanjo Miguel, sempre do seu lado. Rua São João 333, no centro de Juiz de Fora. Telefone 3215-4829. A rádio que vibra com você. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens. 12h29, voltamos com Debates na Globo, abrindo esse segundo bloco comigo nos estúdios da Rádio Globo Juiz de Fora, trazendo para você o recado da Paraibuna Embalagens, o jornalismo atuante Alberto Bejani. A gente tem muita história das indústrias em Juiz de Fora, não é à toa que ela foi chamada de Manchester Mineira, né? Quando aqui esteve visitando Juiz de Fora, a Rui Barbosa, até mesmo quem fala que na época falava até, e eu ouvi algum discurso do Tarcísio, falando meu amigo Rui Barbosa. Eu não tenho idade para ter convivido com o Rui Barbosa. O Tarcísio parece que teve. Bom, pelo menos é uma cidade que tem uma empresa chamada Paraibuna de papéis ou de papelões, como vocês queiram, que é pioneira na separação de produtos, ou seja, na reciclagem, tirando o que é vidro para vidro, tirando o que é lata para lata, tirando o que é ferro para ferro, papel é papel. Isso desde 1961. Olha que grandeza da Paraibuna de Papéis. Desde 1961 ela respeita o meio ambiente, além de fazer um produto de altíssima qualidade, que hoje são aproximadamente 80 caminhões que saem da fábrica para atender todo o Brasil e até o exterior. Isso é obra da direção da Paraibuna de Papéis e dos seus funcionários, que muitos que passaram por lá
desde 1960, hoje estão em outras funções, são doutores, são formados em cursos superiores, fazendo doutorados, são pessoas que se orgulham de falar, olha, eu fui funcionário da Paraibuna de Papéis em Juiz de Fora. Então, parabéns à Paraibuna por ser a pioneira. Hoje nós temos menos até do que 4% das empresas do Brasil fazendo reciclagem. Olha que absurdo. E a Paraibuna desde 1961. Parabéns. Neste segundo bloco do Debates da Globo, onde nós tratamos hoje dessa crise do PSL, né? É o partido do presidente Bolsonaro que não está aí muito unido dentro das suas ações na Câmara. Nós estamos aqui também com o doutor Luiz Antônio Barroso, ele presente nos estúdios da Rádio Globo. Vamos conversar também com o cientista político Raul Magalhães. Ele não pôde estar presente aqui ao vivo conosco, mas muito gentilmente atendeu ao jornalismo da Rádio Globo através do telefone. Vai conversar um pouco conosco nesse segundo bloco também. Professor da UFJF, cientista político. Professor Raul, prazer recebê-lo aqui na Rádio Globo. E a gente sabe muito bem que esse processo que está acontecendo hoje pode ter algum indício ou teria alguma explicação desde o processo de formação desses deputados do PSL lá em 2018, a forma como o partido se colocou em volta do Bolsonaro. Isso poderia ser aí uma certa de tragédia anunciada? Chegou cedo demais? Não é por aí? Como o senhor está avaliando essa situação? Prazer recebê-lo. Boa tarde, ouvintes da Globo. Boa tarde a todos. O caso do PSL, ele deve ser pensado num conjunto no qual políticos no Brasil tradicionalmente mudam de partidos. Partidos eles têm baixo nível de organização, de organicidade, né? Então tem um quadro brasileiro antes da história do PSL que favorece que crises de diversas causas têm esse resultado. Por exemplo, o político acha que não vai se eleger por um partido, ele migra de partido. Isso é relativamente comum. No caso do PSL, a gente pode dizer, acompanhando um dos pontos da sua pergunta, que chegou cedo demais. O presidente Bolsonaro não tem sequer um ano de governo completo e ele já tem um racha considerável no seu partido. É claro que o PSL é um partido que só existe com essa bancada por causa da eleição na qual vários candidatos acompanharam o presidente Bolsonaro. Mas muitos desses candidatos têm uma visão relativamente independente, tanto do presidente, tanto que vão permanecer no partido, mesmo que aconteça uma saída. Mas as notícias são muito confusas, porque ele está dizendo que vai ficar. De qualquer maneira, eu quero dizer o seguinte: por que é que sairia? Porque o partido está sob investigação. Esse é um filme meio conhecido da política brasileira. Então, de qualquer maneira, não é muito auspicioso, principalmente para um candidato que se elegeu para combater a corrupção. Professor Alberto Bejani, prazer em falar com o senhor. Sou um profundo admirador das suas colocações em várias ocasiões que pude escutá-las. O senhor hoje, vendo essa situação que acaba trazendo uma turbulência no Brasil, porque existem projetos importantes, inclusive a própria Previdência não foi aprovada ainda, né? E nós temos aí a necessidade da reforma tributária também, que é o ponto principal para termos a retomada do crescimento econômico do Brasil. Quando o senhor vê o próprio presidente questionando o próprio presidente do partido, o senhor, como homem entendido, o senhor começa a ver que realmente uma crise instalada existe? É uma crise muito grave, porque na mecânica da política brasileira, o presidente ele tem que aprovar as suas medidas no Congresso, barganhando com os governadores, com os deputados. E isso é muito interessante porque o que acontece, a gente viu na reforma da Previdência, o presidente tem que liberar uma série de emendas. Quanto mais partidos, ou seja, quanto mais fragmentada estiver a Câmara, mais dificuldade você tem, porque você tem que negociar com muito mais gente.
Então, uma crise que fragmenta ainda mais o caos partidário que é o Brasil, só pode piorar. Então, todas essas reformas que o senhor mencionou vão demandar uma negociação ainda mais complicada, porque a base do governo está mais fragmentada. Continua, professor. Então, aquele toma lá da cá. Esse toma lá da cá, essa estrutura, ela não foi cancelada pelo governo Bolsonaro. A gente até se pergunta de que maneira que ela pode ser resolvida numa situação em que nós temos 30 partidos ativos, no mínimo, e que pode chegar até muito mais. Eu acho que existem projetos de partidos sendo criados. Quer dizer, de alguma maneira, a Câmara só se movimenta na medida em que emendas sejam liberadas. Eu quero dizer que muitas dessas emendas são justas, mas outras não. Então, a gente pode rotular tudo de tomar lá da cá, mas o fato é o seguinte: de uma maneira geral, é impossível a qualquer presidente cancelar esse tipo de relação da noite para o dia. Isso pode ser uma promessa de campanha, o eleitor pode até acreditar nisso e depois essa é uma promessa que não pode ser entregue. No caso do presidente Bolsonaro, parece que ele nem tentou mudar essa relação. Assim que ele precisou dela, ele já começou a fazer uso. Então, o que vem pela frente é um quadro da política brasileira que a gente acha muito triste e que deve ter uma continuidade negativa. Professor, o Bolsonaro ele tem essa característica de estar sempre jogando diretamente com o seu eleitorado, né? Muitos falam e rotulam ainda que é uma eterna campanha, né? Numa possível troca ou ameaça de troca de partido, isso seria mais uma dessas jogadas, mais um desse esquema do Bolsonaro para jogar para a população, jogar para os seus eleitores? Como o senhor observa essa situação onde ele ameaça o próprio PSL com uma derrocada, com uma saída do partido para manter aí o que ele prometia e fazia em campanha? Como que o senhor avalia essa situação? Eu quero dizer que tudo tem limite. Assim, até o eleitorado dele, que pode permanecer em parte fiel, em parte vai desconfiar que tem alguma coisa errada. Quer dizer, não é possível que ele mantenha a unidade do eleitorado dele tendo práticas que ele mesmo condenou na campanha. Isso é muito importante. O eleitor, de alguma maneira, pode até concordar com a mudança de partido, mas são todos os eleitores. Alguma base ele está perdendo. E a prova disso é que alguns deputados que foram eleitos no mesmo carro de votos que elegeu Bolsonaro, nesse momento não querem acompanhá-lo. Aliás, se tornaram críticos do governo. E, aliás, estão, nesse momento, assim, desafiando o governo. O que significa que o quadro para frente não é nem que ele tem grandes inimigos externos, é que os inimigos que estão sendo criados pela inabilidade política dele são internos. Diga, Beijão. Eu gostaria só de fazer uma pergunta, a única pergunta que me resta fazer ao professor que está brilhantando esse programa com suas colocações, junto com o meu querido Lula, que aqui está do nosso lado, em relação a todas essas colocações do Bolsonaro, criando fatos novos ao sair de casa pela manhã, pautando a imprensa muitas vezes de maneira negativa. E, enquanto isso, a classe média, principalmente a classe média, espera uma retomada do crescimento do Brasil. O senhor acha que ainda vai acontecer esse ano, essa esperança de que vamos ter realmente uma mudança que não seja tão próxima, mas que comece a ser trabalhada, que é a reforma tributária? Olha, eu posso dizer que nenhuma mudança mágica vai acontecer. As previsões é que, se houver uma retomada da economia brasileira, alguns sinais devem ser aí para o ano que vem, que esse ano já é considerado perdido. Agora, é importante dizer o seguinte: reforma tributária, ela vai entrar como
uma pauta de negociação muito complicada no Congresso, eu diria mais complicada do que a reforma da Previdência. Perfeito. Porque mexer com tributação, então, é muito mais complicado. Quer dizer, o andamento dela é muito... Agora, veja bem, eles falaram de reforma trabalhista para o Brasil crescer, a reforma trabalhista foi feita. A reforma da Previdência praticamente já está votada. E não está havendo uma reação do país no mesmo nível da promessa. Eu pondero que, em alguma medida, uma boa parte dos investidores que estariam interessados no Brasil também querem governos que tenham o mínimo de coerência e de estabilidade. Nesse momento, não é o que estamos vendo. Perfeito, professor. Até para poder te liberar, já agradecendo de antemão a sua participação, a gente vê que essa questão da cisão entre os partidos não é uma peculiaridade do espectro mais à direita, né? Até a centro-esquerda, deputados que ganharam repercussão, como a Tabata Amaral do PDT e outros do PSB, contrariaram suas legendas recentemente quanto à reforma da Previdência e agora reivindicam aí, né, o direito de deixar, né, a sua sigla sem perder a situação ali da cadeira, né, de deputado. Como o senhor avalia essa situação do mandato, do direito sobre o mandato, que também aí está acontecendo nesse espectro mais à centro-esquerda, no caso do PDT e do PSB, e do caso dessa deputada que é tão bem falada aí por vários direcionamentos políticos, que é a Tabata Amaral? Eu acho que você observou muito bem, essa fragmentação ela já deixou de ser ideológica, ela acontece à esquerda e à direita. Agora, o problema é o seguinte, a gente não vai ter uma democracia que funciona com essa montoeira de partidos que tem. Isso é um problema, não existe democracia operante no mundo que a gente considera que funciona bem com um espectro desse. Se não fortalecer os partidos, ou seja, que os mandatos sejam dos partidos, esse problema deve continuar. Os deputados têm que ser menos individualistas, porque eles, na verdade, estão sempre criando uma maneira de abrir janelas para poder mudar de legenda. Eu creio que, em alguma medida, nós estamos falando de reforma tributária, nós estamos falando de reforma trabalhista, mas a reforma política que nunca foi feita, uma reforma política que, de alguma maneira, sinalize para uma democracia um pouco mais lógica, com partidos mais consolidados, porque se você for pensar bem, muitos desses partidos de esquerda caberiam essas pessoas discordando umas das outras. Eu acho que o partido não é um pensamento único, nem a direita nem a esquerda, mas só que aqui no Brasil as pessoas têm partido, tem dono, tem cacique, e que se você desagrada o cacique, você quer fundar a sua própria legenda. Esse tipo de pensamento é que eu penso que nesse momento tem que ser, de alguma maneira, dificultado. Porque hoje, embora não seja tão fácil assim montar um partido, o fato é que não é tão difícil, considerado o número de legendas que estão em tramitação para serem legalizadas. Perfeito, então. Professor Raul Magalhães, cientista político, docente da Universidade Federal de Juiz de Fora, muito obrigado por sua atenção aí com o jornalismo da Rádio Globo. Uma excelente tarde. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. É isso, Lula. A gente sabe muito bem que o que o professor traçou aí de uma maneira geral também, há um sentimento de que ficou, inclusive, esse sentimento, inclusive na época do PT, Bejan, de que o Congresso não era aquele mar de rosas, né, de confiabilidade, não goza de prestígio com a população, né? E, repetidamente, como até destacou o professor, o Bolsonaro vem utilizando desse sentimento de desconfiança da população com o seu Congresso. Tem que fechar o Congresso, tem que fechar a STF, com cabo e com soldado eu vou lá, faço e aconteça. O Bolsonaro usa desse sentido para entrar em aflito e barganhar os seus interesses. O Bolsonaro não é partidário. Ele é ele. Sim. Perfeito? Com certeza. E aí, professor? Com certeza. Muito feliz as palavras do professor Raul, né, com muita coerência, com muita
estabilidade dentro da visão que eu também concordo. Inclusive tem uma obra muito interessante da Maria Lígia Prado, que é a formação das nações latino-americanas, que é justamente dentro dessa questão dessa fragmentação partidária. Você vê, os países mais desenvolvidos do mundo, que têm as suas políticas bem estabelecidas, são poucos partidos. É 1, 2, 3, e o resto fica ali flutuando em torno dessas legendas principais. As verdadeiras linhas auxiliares, né? Com certeza. Então, o que acontece? Hoje você vê politicamente o país perdido, há uma sensação que todo mundo quer ver uma melhora. Já nos levaram os anéis, né, que essa reforma da Previdência vem trazer uma desilusão para quem já estava há 25 anos, eu já sou 25 anos professor da Universidade Federal, vai ter que esperar mais defensor público, eu não sei. Eu olho para trás, eu vejo quanto tempo já passou. Eu olho para frente, eu vejo uma grande incógnita. Por quê? Porque provavelmente, se ainda falta mais ou menos uns 10, 15 anos para eu aposentar, outra reforma ainda passarei. Assim como você, Gustavo. Ainda sofreremos mais uma reforma. E será que estaremos vivos para poder gozar a nossa aposentadoria? E daí vem uma crítica muito interessante que eu vi no Reinaldo Azevedo, quando ele vira e fala o seguinte: então deixa livre para o trabalhador escolher entre ele fazer a sua previdência ou deixar na mão do governo. Perfeito. Então, Perfeito. é uma situação que, se eles querem um Estado liberal, que eu acho que o liberalismo ele tem as suas peculiaridades, eu gosto dos autores liberais, mas desde que pautado numa extrema legalidade, que são as regras do jogo. Então, dentro dessa perspectiva, nós entendemos o seguinte: o Brasil hoje está acéfalo politicamente. O grande líder político hoje do Brasil está na Câmara dos Deputados. E, na verdade, que é o filho do César, filho do César Maia, Sim. né? A grande verdade é que a Previdência ela está sendo feita de uma maneira capenga, porque está fora município, estão fora os municípios e os estados. Bejane, politicamente, Isso veja não- bem, meu amigo, não seria muito melhor dar continuidade àquela reforma da Previdência que já estava, que veio da época do governo Michel Temer, Sim, com certeza. que já estava bem evoluída, dava continuidade, deixava uma equipe econômica, social, destinada a criar uma nova reforma, mais para o final do governo, faltando 1 ano e meio para o governo terminar, e fazia essa transição de forma mais estável. Se desgastou muito politicamente por conta dessa reforma, que não distou em nada da passada. E mais, essa lei que o Moro encaminhou de abusos, o que o Alexandre de Moraes já tinha feito? Exatamente a mesma coisa. Não era tanto que falaram que ele estava sendo plagiado. Exatamente. Né? Como também a Joyce, que nós já comentamos aqui, mesmo você que é da área do jornalismo, sabe muito bem disso. 12h48, é o último intervalo aqui para a gente poder dar sequência também no Debates na Globo. Nós voltamos já com o Debates na Globo. Antes, o Bejane fala da 34ª construtora do Brasil, entre as 100 maiores. Hein? É verdade, é orgulho para nós, né? Porque a Interconstrutora é de Juiz de Fora. E ela foi eleita entre as 100 maiores e bem organizadas empresas de construção do Brasil, a 34ª. E eu não tenho dúvida, depois que ela lançou esse projeto chamado Humanização, onde você que paga aluguel só vai deixar de pagar o aluguel, só vai começar a pagar o apartamento que você financiou pela Interconstrutora, quando você mudar para ele, você acabou. Aí você vai começar a pagar aquilo que é seu. Você não vai pagar aluguel mais a prestação, não vai acumular no seu salário. Isso foi uma colocação humanizadora da Interconstrutora. Ela passou para as outras empresas estão copiando isso da Inter, que é de Juiz de Fora. Então, parabéns à Interconstrutora. Se você não tem sua casa própria, procure hoje mesmo uma loja da Interconstrutora. Tem lá no Marilândia, tem aqui na Getúlio Vargas, no centro da cidade. No seu bairro deve ter também, porque está espalhado por Juiz de Fora. Procure a Interconstrutora, que você vai conseguir a sua casa própria. Intervalo, já voltamos.
Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens. Reconhecida como uma das principais fabricantes do segmento de papéis e chapas de papelão ondulado, a Paraibuna Embalagens atua há mais de 50 anos e se destaca pela produção de soluções em proteção, recicláveis e biodegradáveis. Fundada em Juiz de Fora, Minas Gerais, possui localização estratégica no eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte, o que facilita a distribuição de seus produtos, garantindo a pontualidade das entregas. Paraibuna Embalagens, garantir o futuro, reciclando o presente. Do Bom, aqui você encontra tudo para a sua festa. A distribuidora mais completa da cidade. Frios, descartáveis, bebidas, balas, doces. Do Bom, o melhor preço. Copo long drink, 99 centavos. Biscoito recheado, 115 gramas, 89 centavos. Paçoca caixa com 100, 13,98. Do Bom, agora também no centro de Juiz de Fora. Avenida Getúlio Vargas, 650, em frente ao Mr. Shopping. Pecado da Gula, a primeira pizza a quilo de Juiz de Fora. Aqui você monta sua pizza. Nossa proposta é liberdade de escolha, porções e caldos variados. Pecado da Gula, Rua Cândido Tostes, 16, São Mateus. Espaço amplo e aconchegante para você e sua família. Com fraternizações, aniversários, música ao vivo. Pecado da Gula, Rua Cândido Tostes, 16, esquina com a Rua Padre Café. Peça também pelo delivery 988578137. Atrium Hospitalar, preços especiais para estudantes da área da saúde. Tudo para sua clínica, estúdio ou consultório. A Atrium trabalha com luvas, papel, lençol, toucas, máscaras descartáveis, aparelhos de pressão, andadores, muletas, cadeiras de rodas e banho, equipamentos e móveis hospitalares. Temos nutrição integral da Nutrícia Danone, frascos, equipos e bombas de infusão. Tudo isso pensando na saúde, conforto e bem-estar. Atrium Hospitalar, Rua Benjamin Constant 692, ao lado da antiga reitoria. Telefone 3211-0862. Parabéns, Juiz de Fora. A Cuidare chegou para cuidar do bem-estar de quem você ama. Oferecemos um serviço diferenciado, com técnico em enfermagem capacitado de acordo com o perfil do paciente. Cuidados com adultos, crianças, idosos, gestantes e pós-operatórios. Nosso trabalho é transformar a vida das pessoas. Se alguém da sua família precisa de cuidados especiais, conte com a Cuidare. Nós vamos cuidar de você. Telefone 3212-4031. A rádio que vibra com você. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens. 12h53, voltamos com a reta final do nosso debate. Bejane, e a Paraibuna? Paraibuna é aquilo que eu falei, né? E a gente vai repetir quantas vezes for necessárias. É orgulho para nós saber que foi a primeira empresa no Brasil a criar a reciclagem, a separar vidro, a separar papel, a separar ferro, a separar plástico e dar tratamento devido com respeito ao meio ambiente. Se todos fizessem isso, o Rio Paraibuna hoje estaria limpo. As pessoas poderiam estar pescando, passeando, andando. É até arriscado você andar na beira a margem do Rio Paraibuna, além da poluição, de ser comido pela capivara também, porque a quantidade de capivara que tem no Rio Paraibuna é brincadeira. Isso já está afetando já a doença, as pessoas. Um mascotezinho, né? Não tem nada a ver com a Paraibuna, tem sim, o tratamento do meio ambiente. Então, a Paraibuna de Papéis, além de ter o produto de alta qualidade, é também o precursor, né, do meio ambiente em Juiz de Fora através da separação dos produtos, que é a reciclagem. A título de informação completa, o deputado federal Charles Evangelista do PSL tem o projeto de lei número 5.194 de 2019, apresentado no mês de setembro, que nós comentávamos aqui no primeiro bloco, e a descrição do projeto pretende que qualquer estilo musical que contenha expressões pejorativas ou ofensivas possa ser criminalizado, né? O uso de incentivo, né, ou conteúdo explícito de letras que incentive aí o tráfico de drogas, armas, prática de pornografia, pedofilia, estupro, ofensas à imagem da mulher, ódio à polícia. Então é nesse sentido que a gente falava aí no início do programa, né, doutor Luiz Antônio, quanto a esse projeto específico do deputado Charles Evangelista. Doutor Luiz Antônio,
matéria divulgada aí pela Associação Mineira dos Municípios, né, uma instituição que reúne aí os 850 e lá vai mais alguns poucos municípios aqui em Minas Gerais, esse estado maior do que a Espanha, como diz sempre o Bejane aqui. Sim. Mineiros aprovam Zema e Bolsonaro. O governador tem 54,5% de apoio no estado, enquanto o presidente registra 49,5%. Aí varia um pouco entre bom, ótimo, regular, mas a notícia e a pesquisa divulgada pela ANM isso me deixa um pouco diz assim, com uma interrogação, porque como é que pode um governo ser considerado bom e ótimo, não pagou nem um 13º ainda no ano passado? Bejane, doutor Lula, a gente sabe muito bem que o mineiro vem de 4 anos de governo do PT, sim, na figura do Fernando Pimentel, saiu muito desgastado, sim, inclusive não foi nem para o segundo turno na última eleição, e teve também a questão do rejeito aí a ex-presidente Dilma Rousseff, que saiu do Sul para vir que se candidatar em Minas, aonde ganhou inclusive do Aécio em 2014 e foi rejeitada nas urnas também. Dá para explicar um pouco dessa pesquisa que foi revelada ontem? Sim, claro. Nessa questão, primeiro é saber qual foi o instituto que fez a pesquisa e quais foram as bases técnicas utilizadas. Acredito em pesquisa? Sim, acredito. Mas nós temos que saber a metodologia adotada para que a gente tenha uma leitura perfeita dessa pesquisa. Daí eu tiro a seguinte conclusão. O mineiro ele tem essa tradição e essa relação muito próxima com o poder. Só para o senhor ter o dado completo, a pesquisa da AME foi feita pelo Instituto MDA Pesquisa, margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou menos. Foram feitas 1.500 entrevistas em 227 municípios mineiros de todas as regiões do estado entre os dias 23 e 27 de setembro. Também não. Eu nunca vi falar nessa tal de NPA. MDA Pesquisa. MDA. Entrevistas feitas por telefone, pessoas que responderam os questionamentos presidenciais também foram entrevistadas. São informações do jornal O Tempo de Belo Horizonte. Perfeito. Só para o senhor ter Sim, nunca, assim como disse o Bejane, nunca ouvi falar desse instituto de pesquisa, mas respeito, se foi feita de uma forma metodológica correta, temos que aceitar, e isso eu acho que traduz um pouco a tradição do nosso povo mineiro, que é essa relação muito próxima ao poder. Você mesmo já citou que a Dilma, quando da segunda candidatura, ganhou do Aécio em Minas Gerais. Justamente. Embora o Aécio seja uma representante da direita e a Dilma representando a esquerda, eu acho que aqui dentro dessa relação não tem muito isso, ou esquerda ou direita. Eu acho que tem a vontade de estar próximo ao poder, a vontade de estar com um grupo vitorioso. Então, o Zema é o nosso governador, o Jair Bolsonaro é presidente, então tem essa visão de proximidade. Só assim que eu consigo entender, porque como muito bem disse o Bejane, o que você já viu acontecendo em Minas? O que você já viu acontecendo no Brasil? O hospital que está sendo construído, quer dizer, está com a obra parada já tem anos, sim, ali perto da rodoviária. E continua. Pois é. E a única reforma da Escola Central. Que também está parado. Está parado também? Também está parado. Então eu me pergunto, sabe, eu acho que eu estou vivendo em outro país. E aí você tem uma seguinte situação. Hoje, essa semana eu fiquei assustado com um projeto do Zema que condiciona os deputados federais a compartilharem parte de suas verbas orçamentárias para os seus compromissos eleitorais. Então eu tenho um compromisso com a cidade de Juiz de Fora, eu vou ter que repensar o que eu prometi à população de Juiz de Fora. Por quê? Porque uma porcentagem dessas verbas que eu tenho direito iria para um fundo para fazer obras de caráter estadual, de melhoria de estradas, hospitais. Então é aquele tal negócio, fazendo cortesia com o chapéu dos outros. É verdade. Inclusive, poderemos, em uma oportunidade futura, trazer com mais espaço essa discussão que é muito interessante, professor. Meio-dia 59. E é o inverso aí, né? Uma coisa invertida. Enquanto o Bolsonaro faz com a mão assim, ó, como vai atirar em alguém, você tem o Zema que é muito educado.
Então há uma diferença de comportamento. E o Zema quase não aparece. Não aparece. Pode perguntar, saia hoje às ruas e pergunte quem é o governador do estado. De cada 10, se 2 acertarem, você está de parabéns. Vão lembrar de Hélio Garcia, mas não sabe que é Zema. Meio-dia e 59, esse foi o momento final do nosso debate na Globo. Quero agradecer aqui ao professor advogado, defensor público, professor de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, também do Viana Júnior, doutor Luiz Antônio Barroso, que esteve conosco mais uma vez aqui no Debates na Globo. Foi um prazer recebê-lo, doutor. Sempre bom acompanhar as suas participações, seus comentários. Obrigado, conte sempre comigo, é sempre um prazer estar aqui. O tempo passa muito rápido aqui com vocês. Isso é uma aula, hein, amigo? É verdade. Eu vou voltar a fazer Direito para estudar lá no Viana. Dá vontade, né, meu? Com certeza. Dá vontade. Né? Para mim faltam 2 anos só, quem sabe eu termino. Então, vamos lá. Professores como esse que a gente tem realmente, não só o professor Luiz Antônio, mas também Francisco Melo, Renato Garcia, Jorge Franklin e tantos outros. Bejane, esse foi o nosso Debate na Globo, nós voltamos amanhã, meio-dia. Um abraço a todos, que Deus abençoe essa tarde para todos vocês. 1h a todos, excelente tarde de quinta-feira, até amanhã, meio-dia, com mais um Debate na Globo. Tchau, tchau. A rádio que vibra com você. De segunda a sexta.